porque é que é tão importante fazer atividades que envolvam os atletas. Sim, é isso. Basicamente, isso é o primeiro caminho, não é verdade? Porque nós, no fundo, os atletas, os sócios, os membros, como queremos chamar, é para eles que nós fazemos o nosso trabalho diário. Ou seja, eles sim, são e serão sempre a parte fundamental do processo, aqueles em que nós podemos ter o melhor planeamento possível, vamos ter as nossas dinâmicas, mas nós temos que ter sempre em conta a opinião dos nossos membros, sócios, atletas, da nossa comunidade em si. Temos que ter sempre essa opinião e temos que ter sempre perceber como é que está, no fundo, um género de um questionário de satisfação, não é verdade? Nós aqui sempre, ao longo destes anos, fomos fazendo isso regularmente, ainda agora há pouco tempo fizemos outra vez um questionário de satisfação até já mais digital, mais atualizado, logo com QR Code e com, no fundo, perguntas daqueles que em um minuto a pessoa responde logo ao que nós queremos, no fundo, e nós percebemos realmente para onde é que estamos a ir e também o feedback que temos, no fundo, da nossa comunidade e dos nossos membros, porque eles são a parte mais importante. Então, tudo o que sejam dinâmicas que nós tenhamos de fazer para eles vai ser, digamos, o miminho, né, o bombom, que vai realmente mostrar porque é que eles se calhar estão connosco, né, que a box A, B, C ou D, ao invés de estarem na X, Z ou M, né, porque, verdade seja dita, nós oferecemos no fundo o mesmo serviço, a mesma modalidade, o CrossFit, a grande maioria de nós somos box afiliadas, pois como é óbvio, cada um com a sua nuance, com os seus planeamentos, uns um bocadinho mais focados na saúde, às vezes um bocadinho um híbrido, saúde e competição, uns se calhar um bocadinho mais com um público mais virado para a competição, mas nós, no fundo, oferecemos uma metodologia que é muito semelhante. Então, depois, o que tem que nos distinguir, e isto depois é uma coisa muito pessoal, nem é uma questão de dizer que eles são melhores do que este, não, é uma questão de distinguir, que é o que nós vamos criar, né, as dinâmicas, o que traz por trás, o que está por trás do porquê, digamos, do nosso negócio, é que vai, no fundo, depois fazer a diferença para que o membro A, B ou C ou D se sinta mais confortável na nossa box, outros vão se sentir na outra e por aí em diante. Por isso o que é importante, logo acima disso tudo, eu acho que para todas as boxes é realmente perceberem, no fundo, o seu porquê. Ou seja, criar o seu porquê de negócio, é o porquê que nós estamos a fazer isto. E não ser só, vou abrir uma box de CrossFit porque o CrossFit está na moda ou eu gosto de treinar. Não, o porquê, temos de ter ali um porquê. É ótimo, sim, obrigada. E como é que se pode criar essa dinâmica? Como é que acha que se pode fazer essa criação dessa dinâmica para gerar uma verdadeira comunidade dentro desse Ok. espaço, nesse caso, em cada box ou no vosso espaço? Sim, sim. O essencial, lá está, começa por isso, né? Porque se a pessoa definir o seu porquê, né? O porquê é que nós fazemos isto? Ou seja, imagina eu pensar, olha, eu tenho um sítio de treino, em que eu quero ter aqui este programa de treino, onde eu vou treinar todas as minhas capacidades físicas, onde eu vou aplicar esta metodologia de treino, mas quero fazer mais no sentido da saúde. Ou imaginem que até grupos de populações especiais, imagina que alguém até quer fazer esta metodologia, mas adaptada para vários tipos de disfunção que pode haver, mostrando assim realmente que o CrossFit até é para todos. Ou lá está, outro que quer se focar, não, quer aqui um estímulo mais competição e entrar na onda de promoção do Open e promoção dos Games e promoção de outras provas que ao longo do ano, e no fundo estabelece-se o seu porquê. Desde o momento em que se estabelece, nós, de certa forma, vamos perceber também o tipo de população que vamos ter mais no nosso negócio. Não quer dizer que ela vai ser única e exclusivamente só aquela. Vai ser sempre um pouco híbrida, mas o seu core principal vai ser um bocadinho essa população, que no fundo é a população que depois, entre aspas, nos vende, não é? São os nossos maiores comerciais, são sempre a nossa comunidade. Então, dessa forma, depois é nós realmente adaptarmos e sim, dinâmicas, eventos, pequenas logísticas que a gente faça, pequenos dias de treinos diferentes, que vão de acordo com realmente o tipo de população que nós temos mais. Porque lá está, se tivermos um tipo de população que é muito ligada à competição, e quando eu digo competição é mesmo atletas que gostam de regularmente ir às provas, regularmente ir a alguns campeonatos, uns mais inclusivos, uns menos inclusivos, mas realmente tivermos uma população mais com esse tipo de pessoa, nós não fomos, se calhar, podemos entrar ali numa dinâmica mais de promoção
de várias provas até a nível interna, podemos entrar numa promoção, que às vezes acontece, de uma box com a qual eu tenho uma boa relação, ou está mais próxima a nível de proximidade, fazer ali também uma dinâmica de competição uns com os outros, ou seja, poderemos entrar mais nessa onda. Se calhar, se temos o exemplo é o oposto, uma população que é mais direcionada um bocadinho mais à saúde, então se calhar eventos mais relacionados com algo que no fundo seja sempre o trabalho por exemplo, naquele dia vamos fazer uma avaliação do movimento. Então é a performance, mas pensado no movimento. Num dia temos um dia específico, por exemplo, de mobilidade. Então vamos trabalhar nessa forma. Imagino que num dia chamamos um especialista, coluna, ou que seja, e alguém que queremos fazer algumas manipulações, então temos ali um treino diferente e no fundo quase um workshop. Então posso estar a trabalhar dessa forma. E depois, dentro dessas formas, o que é sempre muito importante é nós promovemos a comunidade, seja ela como for, com os eventos que variedíssimas boxes fazem, né? Churrascadas, ou jantaradas, ou sardinhadas, quando for a altura do Santo António, e isso sim é muito importante. Depois cada um sempre dentro da sua dinâmica. E depois é um pouquinho dentro da população e dentro do que, no fundo, a própria comunidade de cada box pede, tentarmos ir ao encontro mais possível desses mesmos gostos ou até necessidade, que é aquilo que nós falámos no início, que é nós ouvirmos os sócios, que é muito importante, ouvirmos as pessoas, que é para termos esse feedback, porque lá está, nós podemos querer passar o melhor planeamento e queremos o melhor e nós somos o principal, digamos, coordenador deste processo. Mas depois temos que ouvir, porque eles, como a palavra indica, são sócios, pagam serviço e, claro, querem também algo que realmente seja também bastante atraente para eles. E pode-nos dar assim um exemplo de alguma atividade que fez e que Uhum. resultou e que recomenda para Sim, outras sim. boxes ou ginásios? Sim, nós aqui, no nosso caso, temos uma box híbrida no sentido em que lidamos com muitas pessoas, lá está, entre aspas, chamados pessoas que não são nenhuns atletas, né? Começam alguns até a tomar aqui o contacto pela primeira vez, porque né, nós estamos inseridos no Clube 7, que é um grande health club, e nós no fundo temos aqui hipótese, às vezes, pessoas que fazem, sei lá, as típicas aulas de fitness, as típicas localizadas, fazem só salas de exercício, mas há um dia que alguém as convence, ou porque nos viram, e vêm experimentar a boxe, e depois fidelizam-se e passam a fazer sempre os treinos da boxe. E esse às vezes é muito a nossa população, ou então aquele tipo de população que é, gostam muito da competição sem propriamente entrarem em provas. Que às vezes também acontece isso, que é que nós temos, e muitas boxes têm isso, que é uma competição recreativa, que são às vezes, imagina, advogados, CFOs de bancos, coisas do género, que gostam muito de treinar, gostam de ter aquela intensidade de treino, mas o que realmente acontece é eles não vão participar em provas, muitas vezes nem têm vida depois para isso, né, para a recuperação, para as viagens e para tudo, mas dentro da sua comunidade eles gostam muito de fazer essas mini provas e quando é o Open, gostam de promover o Open também de forma interna e gostam muito disso. Nós aqui nesta box temos um bocadinho esta mistura híbrida. Então lá está. Por exemplo, o que é que nós fazemos sempre ao longo do ano, coisas que são muito específicas. Temos sempre 3 a 4, o que nós chamamos às vezes Park Sessions, antigamente chamava-se as Bro Sessions, mas depois há aquela questão que é o Bro, porque é que não é Sister, né? Então chamamos Park Sessions, que assim é mais fácil. Em que sempre promovemos, por exemplo, temos às vezes podemos fazer, já fizemos provas de vinho, às vezes fazemos uma churrascada, às vezes fazemos um evento também com um tema qualquer, em que no fundo temos aquele típico treino, toda a gente gosta, né? Aquela ação assim, maior de treino, em que os coaches também acabam por treinar com os alunos, que isso também eles gostam de nos ver a sofrer, e depois temos então esse convívio para promover a comunidade. Isto podemos chamar, que no fundo são pequenos touch points, que nós temos durante um ano em que vamos sempre promovendo aquela família e aquela comunidade. Depois temos a nível geral, por exemplo, datas que nós marcamos, pronto, dentro do clube, o clube também tem vários, digamos, open days, em que nós nos inserimos sempre. Aí tentamos muitas vezes promover mais aquela questão do bring a friend, que é, como é um open day em que as pessoas podem trazer alguém que não esteja cá na box, então nós promovemos muito a pessoa, olha, naquele dia, trazer aquele amigo, temos mais aulas, temos um contexto de aula diferente, e então haveria um bocadinho essa dinâmica. E depois temos as nossas datas específicas relacionadas com as datas normais, por exemplo, como o Natal, temos sempre a nossa sessão de Natal, temos sempre o nosso aniversário, que, por norma, fazemos sempre
um género de uma dinâmica muito maior, porque depois fazemos aqui também um género como é que eu ia dizer, também um tipo de treino mais híbrido. Porquê? Porque nós aqui dentro deste Health Club temos, por exemplo, campos de pádel. Então imagina, fazemos uns 2 ou 3 odds na box e depois imagina um torneio de pádel. Então fazemos às vezes as mesmas duplas naquela brincadeira também para eles se divertirem. Temos também a piscina de 25 metros, às vezes fazemos uma dinâmica com piscina e voltar. Então promovemos também nessa parte. Há alguns anos fazemos o que nós chamamos os Spark CrossFit Games, que por acaso este ano vamos fazer outra vez. No fundo era como se fossem uns gamezinhos a nível interno, e no fundo temos essa promoção. Além disso depois, e eu acho que isso depois é o mais importante, que é o exemplo que eu estou a dar, muitas boxes de todo o nosso país fazem também isso e bem, trabalham os seus grupos, seja eles quais for, só que depois nós não nos podemos esquecer que é isso que aqui nós passamos sempre à nossa equipa, que é, nós temos que pensar que todas as aulas que nós damos, todos os dias, são eventos. Ou summer sessions, tem que estar lá essa energia. Esse é o primeiro ponto, porque todas essas dinâmicas, todos esses pontos de contacto são muito bons e é isso que torna também o espaço diferente. Não é, lá está, as pessoas não estão cá só por treinar, é uma comunidade, é um sítio onde se sentem bem, mas acima de tudo temos que tentar transmitir essa magia, entre aspas, que acontece nos eventos para o nosso dia a dia, promover. E eu acho que e provavelmente outros colegas meus também aqui do CrossFit, se calhar também concordarão que quando nós conseguimos ver que esse trabalho das aulas, a promoção das aulas está a ser bem feito, é quando nós começamos a ter os pequenos nichos, que é, imagina, a aula das 7, o grupo da aula da 1, ou o grupo da aula da tarde, que eles próprios sim começam depois a combinar eventos sobre eventos, que é o que aqui acontece. Nós temos um grupo da manhã que às vezes quer combinar um jantar. Temos um grupo do almoço, também quer combinar. Depois temos um grupo da tarde, e como é à tarde é sempre mais fácil, quando acaba o treino, quer sempre jantar a algum lado. Depois já há um grupo de jantares marcados em que cada um tem que escolher um restaurante, então é quase já um género de um rally das tascas, digamos assim, de jantares, e isso eu acho que, e lá está, e todas as boxes vão perceber isso, que quando isso começa a acontecer é porque o trabalho da aula está a ser muito bem feito. Ou seja, o coach da aula, a box, conseguiu que naquelas aulas houvesse uma união perfeita da comunidade que vai àquela hora, e esse trabalho, digamos, social, né, acaba por ser cultural depois também, acaba por ser também a nível de um complemento até relacional, quase profissional. Depois as pessoas também têm profissões parecidas, acabam de falar umas com as outras, e eu acho que aí sim, isso é a grande diferença e é a grande promoção que nós temos naquela hora, ou às vezes 45 minutos, o que seja, de contacto que nós temos com as pessoas, a nível geral. Esclarecidíssima. E em relação ao processo de entrada, como é que integram o novo membro do clube? Planeta, sim. Nós, por norma, lá está, como nós no fundo nós aqui já funcionamos de várias formas, tivemos já com o Real Híbrido, por exemplo, no nosso caso, em que antes tínhamos, a pessoa poderia ser sócia da box, ou poderia ser sócia do clube todo, e ter depois acesso à box com um género de um upgrade que poderia ter. Neste momento, e de forma que nós queremos unificar todo o serviço, todos os sócios do clube, no fundo, têm acesso à box. Ou seja, no fundo, a pessoa entra, é sócia do Clube 7, mas claro, tem um serviço que é a Par CrossFit Box, que é uma box CrossFit oficial, que tem o seu horário, tem a sua própria equipa, tem os seus próprios serviços, mas a pessoa, pagando a mensalidade total, tem acesso a tudo. Então o que é que acontece? Já antes nós tínhamos uma avaliação específica, e que ela continua a haver, em que a pessoa no fundo entra, tem logo a avaliação principal, onde tem a ficha de anamnese, ver se temos patologias, tem os seus dados, tem o seu registro, está tudo em um sistema informático e uniformizado. E depois, o que há sempre é um acompanhar de nível, no sentido em que, se nós virmos que há uma grande dificuldade ainda da pessoa ou não. Imaginemos que nós vimos que é uma pessoa que tem muita dificuldade de movimento, é uma pessoa que tem alguma patologia que seja um pouco mais limitativa, e nós aí, no fundo, nessa pequena avaliação, e no fundo, acaba depois ser a continuação, é que é fazer uma aula experimental, nós às vezes aconselharmos, olha, se calhar numa primeira fase poderia ter aqui umas sessões individuais, que pode ser de meia hora, pode ser de uma hora, para resolvermos, digamos, esta necessidade A, B ou C. Mas lá está, não impingimos isso a ninguém, ou seja, é uma opinião que nós damos. Se a pessoa quiser continuar, o que nós dizemos é, lá está, nós aqui temos aulas que são
muito, digamos, personalizadas, porque o nosso máximo são 10 pessoas, ou seja, é um contexto quase small group. Então lá está, nós conseguimos sempre adaptar, mesmo que haja algum problema, de uma forma fácil. Agora, damos essa hipótese de escolha em que a pessoa, se tiver alguma necessidade, pode ter esse acompanhamento externo, fazendo as mesmas aulas e, no fundo, ter a sua evolução, seja na performance, seja na saúde, seja o que for. Mas lá está, se a pessoa não quiser, também não impingimos de nenhuma forma e a pessoa faz a sua aula de forma normal, claro, vai tendo se calhar ali um bocadinho mais a omissão de alguns movimentos, que podia no fundo trabalhar como trabalho acessório, mas a pessoa vai fazer no fundo a continuação do processo sempre de forma igual. Depois, o que nós temos muito é sempre a nível de inserção, nós temos um grupo do WhatsApp só da Box, como também muitas boxes têm, onde nós, além de toda a informação que no fundo recebem já do clube em si geral, informação, tudo o que seja de, sei lá, fazer de repente uma mudança, mudança de algum serviço, algum horário que vai acontecer, toda a informação que seja, as novidades do mês, promoções, campanhas, eles todos recebem por e-mail, por mensagem, toda essa informação, mas depois, no nosso grupo do WhatsApp, acaba por essa informação, que às vezes é um bocadinho geral, nós no fundo adaptamos um bocadinho mais individualmente para o nosso serviço. E então dizemos, olha, malta, podem aproveitar esta campanha para vocês, dá jeito, se calhar têm isto assim assado. Então depois há dentro do tratamento já individual de todo o clube, há depois um tratamento individualizado ainda mais, para quê? Para as pessoas que fazem realmente, que treinam na boxe. Tanto a nível do WhatsApp como a nível de sistema, porque nós como o sistema de marcações é sempre, nós temos acesso a todas as entradas, nós conseguimos sempre ver de toda a base de sócios quem realmente só faz a boxe e conseguimos ter digamos, esse atendimento mais individual e mais personalizado. E aqui chegamos, foi o mote perfeito para a próxima questão, que é que tipo de abertura ou proximidade é preciso com os sócios? Proximidade, que tipo, que relação devemos ter? Sim, que Sim, 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 relação é sim, que sim, sim. estabelecem, como é que criam essa proximidade, até que ponto é criada essa proximidade? Sim, 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 sim. A questão das relações humanas, né, é uma questão que tem, digamos, pano para mangas. Primeiro porque as pessoas não são todas iguais, não é verdade? Ou seja, temos diversos tipos de pessoas, há diversos tipos de personalidades e nós próprios também, o nosso tipo de coaching vai reagir mais com um tipo de pessoa A, um tipo de pessoa B, um tipo de pessoa C. O que é que nós aqui tentamos sempre unificar, que é primeiro, lá está, também facilita, mas é esse o nosso propósito desde sempre, o facto de nós mantermos só, lá está, a aula no máximo dos máximos para 10 pessoas, o que significa que lá está, às vezes aquela aula que não está cheia, porque houve um que faltou, ou qualquer coisa, no fundo temos de ter se calhar 8, 7 ou até 6. Então lá está, é um ambiente muito personalizado, é muito fixo. E nós queremos realmente ter esse ambiente que é para nós conseguirmos estar realmente algum tempo de qualidade com cada pessoa. Conseguimos chegar a essa pessoa, não só ter a parte, digamos, do coaching, né, que conseguimos dar 3, 4 instruções, conseguimos depois dar 3, 4 feedbacks, mas como também nós tentarmos ter ali um ponto de ligação com essa pessoa, criar um ponto de conexão, que é muito importante. Agora, o que aqui temos sempre e pronto, isto depois, lá está, cada equipa, por isso é que nós de certa forma temos uma equipa de 5 coaches, em que nenhum está num horário exclusivo. Ou seja, imaginem que de manhã variamos sempre entre 2 ou 3. O almoço variamos entre 2 ou 3. À tarde variamos também entre 2 ou 3. E isto é muito importante, no sentido em que não é que nós estejamos a ser uns maus coaches ou não, mas haverão aquelas pessoas que vão se identificar, sem dúvida nenhuma, mais com um tipo de coach do que com o outro, porque isto tem a ver com a nossa maneira de ser. Então, o que aqui nós temos depois, além dessas estratégias, digamos, de haver uma variabilidade a nível geral para os sócios, mas lá está, é uma coisa que podemos ter um pouquinho mais formação, por exemplo, eu pessoalmente tenho formação em PNL, tenho formação também em linguagem corporal, alguns membros da nossa equipa também têm essa formação, por exemplo, todos nós aqui na PARA que somos licenciados, quem é licenciado já teve também pedagogia desportiva, já teve técnicas e estratégias de ensino, em que percebe um pouco de perfis psicológicos, lá está o DISC,
perceber que tipo de personalidade é que a pessoa tem. Então, tudo isso, sem dúvida nenhuma, que vão ser ferramentas muito importantes. Agora lá está, isto é como tudo, né? Isto é como a pessoa pode ter o maior currículo, digamos, de psicólogo, mas depois na relação humana, ele próprio é uma pessoa muito dinâmica, as ferramentas não lhe vão valer a 100%. E depois também depende muito desta questão pessoal das pessoas. Eu acho que principalmente o que é muito importante é nós estabelecermos sempre uma borderline em que nós temos que perceber o que é o nosso espaço e o espaço dos nossos membros. Isto às vezes é difícil e nas boxes acontece bastante, é que chega uma altura que há um grau de amizade muito grande, não é? E aqui depois é que eu penso que é muito importante nós pensarmos, continuamos aqui, no fundo, a oferecer um serviço e que eles continuam a ser membros ou sócios. Então, por muito mais que haja uma boa ligação, nós nunca nos podemos esquecer que nós temos sempre que pensar, não é aquela questão de o sócio tem sempre razão ou o cliente tem sempre razão, mas é pensar que eles realmente dão um serviço e nós temos que pensar neles. Né? E isto às vezes tem a ver um bocadinho tem a ver se calhar com aquelas regras, né? Que às vezes nós tentamos pôr muito rígidas do tem que chegar sempre a horas e só pode chegar até X horas e se não chegar em não sei quantos burpees e se não chegar vai já para casa. Nós temos que, no fundo, mostrar a eles que há essas regras. Por exemplo, é como nós aqui, temos uma hora de tolerância. A partir de certa tolerância, eles já recebem um castigo. Às vezes não precisa de ser 100% sempre burpees. Pode ser, por exemplo, olha, vão arrumar um material do colega. É ali digamos, um chamar a atenção que, ok, cheguei atrasado, e para os outros perceberem que nós queremos começar sempre a horas. Mas, por exemplo, nós temos aqui uma política que, se a pessoa chegou ali um certo ponto em que já passámos a mobilidade, já passámos o warm-up, não há grandes condições para a pessoa fazer aula, porque já não teve uma preparação, mesmo a nível de saúde, já não vai dar. Nós não vamos pôr essa pessoa a fazer o treino, mas nós nunca, por exemplo, mandamos a pessoa embora. O que é que nós fazemos? Nós dizemos sempre a essa pessoa, olha, se for uma pessoa que já está habituada, olha, aí no cantinho podes fazer a mobilidade, que é só um pouquinho, que eu já venho ter contigo. E quando nós, no fundo, criamos a dinâmica toda da aula e vamos dar um exemplo, começamos o workout em que quem já está na aula começa a treinar, aí nós, por norma, vamos ter com essa pessoa e, por exemplo, no material que estamos a usar, uma bike erg, um ski erg, e rapidamente cada coach, no fundo, é dar ali um tipo de treino, de género, olha, se quiseres, olha, faz isto, isto e isto, eles vão estar ali, sei lá, 15 minutos, olha, tu também durante 15 minutos podes fazer, por exemplo, esta sequência, esta sequência, esta sequência. No fundo, o quê? A pessoa chegou ali, não é? A pessoa, digamos, às vezes de manhã, imagina, levantou-se às 5 e tal da manhã, às vezes, por exemplo, nós estamos em Lisboa, imagina uma pessoa que vem da margem sul, vai aquele caminho todo, né? Chegar aqui e dizer-me que não dá para treinar, pá, eu acho que temos que, lá está, é aqui que depois tem que haver aquele borderline, nós temos que pensar que temos que lhes dar soluções, porque o nosso objetivo é que eles estejam cá. Porque todos os profissionais do fitness, o nosso recurso de trabalho é o ser humano. Se o ser humano não estiver cá, nós não temos recurso de trabalho. Então é nessa vertente. E depois também mesmo numa questão de nós, muitas vezes, tomarmos boas decisões. Vou dar um exemplo. Um horário que não está a funcionar e temos que acabar. Se nós às vezes não sabemos esperar bem aquele borderline, então às vezes aquela à vontade que alguns sócios já podem ter connosco, do género, mas não vamos acabar com esta aula, ou do género, devia haver, era uma aula a esta hora, tem que haver. Então há 2 ou 3, como tem muita confiança, tem esse discurso. Mas se nós não separarmos bem o borderline e não assumimos, não, eu tenho dados que me comprovam que, por exemplo, aqui eu não tenho pessoas, não, ou seja, não vai ser rentável. É aqui que depois também acho que tem que haver um cuidado nesta relação e na forma como ela deve ser, a nível geral. Exato, Ivo. E por último, no fundo, gostaríamos, já foi falando, mas sobre o papel do próprio atleta, o sócio, na criação dessa própria comunidade. Sim, sim, sim. É aquilo que nós temos estado a falar. É claro que depois os nossos sócios, os nossos atletas, eles acabam por definir bastante e lá está, e toda a boxe tem sucesso, é por eles, é pelo empenho deles, porque voltamos ao mesmo, se eles não viessem, nenhuma boxe teria sucesso, nenhuma boxe funcionaria. Eu acho que é um bocadinho, no fundo, um caminho que é de inversão de papéis, foi como aquilo que nós falámos no início. Sem dúvida que no início tem que ser quem criou o projeto, quem está no projeto, a equipa, define aquilo que quer. Ou seja, por exemplo, nós já fizemos isso no início, ao longo destes, já vamos fazer em outubro 8 anos, ao longo destes anos já repetimos nas nossas reuniões, malta, vamos outra vez relembrar o nosso porquê, em que cada um dá 3 palavras daquilo que acha que é o que define o nosso trabalho, então no fundo nós juntamos tipo frase, ok, isto é isto que a gente tem que nos guiar nas aulas, em tudo. Esse é o projeto inicial.
Depois, sem dúvida, lá está, esse projeto cria a tal população, que no fundo vai ser mais ou menos igual em relação a esta ideia. Depois, sem dúvida nenhuma, que vamos ter as pessoas às vezes a levarem-nos para um caminho. Porque lá está, imaginemos aquela ideia que nós falámos, que temos um projeto mais híbrido, que temos as tais pessoas que gostam da tal competição mais recreativa, aqui darem como se fossem os games em todos os treinos, mas depois querem, não fazem mais nada. E temos um bocadinho da malta mais preocupada com a saúde, no fundo, treinar, não treinavam, estão a treinar 2, 3 vezes e que para eles já é ótimo. Mas imaginemos que, se calhar, essa população mais de saúde começa a aumentar e dinamizar e começa a ser, se calhar, o bolo maior da nossa população. Então, aí, se calhar, vamos adaptar um pouquinho em relação às necessidades que nós temos. Tudo isso, aí sim, digamos, a comunidade vai realmente, digamos, nos levar um pouquinho mais para um caminho ou para o outro, porque voltamos ao mesmo. Eu poderia querer, eu quero aqui é criar, digamos, um tópico mais de competição, mesmo que não seja a nível de ir aos games, de participar em competições, de participar no Open, não, uma coisa mais interna, mas quero minar isso. Eu podia achar isso. Mas se de repente a minha população, aos poucos, vai sendo exatamente o oposto, se eu for apostar nisso, eu no fundo vou perdê-los. E depois lá está, se não tenho capacidade para, de forma de adquirir leads ou o que seja, ir buscar aquela população que eu quero, então vai estar aqui uma comunicação que não está a ser bem feita. Então é isso que eu acho que acaba por acontecer. Sem dúvida que no início nós temos que criar a nossa ideia e depois, dentro da ideia que nós criamos, a população que se vai juntar a nós vai ser uma população, uma comunidade semelhante àquela ideia, e é só nós, no fundo, irmos, digamos, sentindo a maré, por assim dizer, ver realmente as necessidades que eles precisam. Por isso é que aquilo que eu referi no início, os questionários, é muito importante. Nós achamos que não, porque para eles está tudo bem, mas é muito importante. Às vezes há coisas que eles gostam de catar, gostam de treinar, mas não nos dizem. Então nós percebermos desde tudo, desde a limpeza, desde a programação, desde os eventos, por exemplo, às vezes fazer essa tipo de pergunta, que tipo de evento gostavas de ter? E isso é muito importante para termos esse feedback, e então aí sim, lá está, eles dão-nos o feedback, e sem dúvida, a partir daí, é o atleta, é o membro que está a interagir também para nós criarmos as nossas dinâmicas.